Pessoal, a gente vai falar sobre o artigo 58 que cai em prova, ok? Das comissões parlamentares de inquérito, semana 12, dia 2. O artigo 58, parágrafo 3º é o que mais cai, tá? Então, mas tem algumas coisas do parágrafo 2º que cai também. Parágrafo 1º não cai. Então veja, o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias. Então uma CPI é uma comissão temporária, tem tempo determinado, ok? Elas são constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato que resultar da sua criação. Então as comissões, em razão da matéria e de sua competência, cabe discutir e votar projetos de lei que dispensar na forma do regimento a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, esse aqui cai. Convocar, esse verbo, você tem que tomar cuidado, que eles convocam o ministro de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Se eles não comparecer, vai ter o quê? Vai resultar em crime de responsabilidade, ok? Podem ensejar nisso. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades ou entidades públicas. Então, eles podem receber petições e reclamações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Exemplo, ministro de Estado está fazendo alguma besteira, eu posso representar perante aí o Congresso, então cabe às comissões então receber essas reclamações. Este inciso 5º também cai muito. Veja, agora o verbo não é mais convocar. Agora o verbo é solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Ok? Veja, então não é convocar uma autoridade. Exemplo, eu posso convocar um delegado da Polícia Federal? Resposta não, vou solicitar um depoimento dele, ok? Agora, do ministro, eu vou fazer o que? Eu vou convocar. Vou convocar ministro de Estado e vou solicitar aí, exemplo, um depoimento do delegado da Polícia Federal. Ou solicitar o que? Depoimento de qualquer pessoa ou cidadão? Cidadão. Então está escrito cidadão aqui, então tem que tomar cuidado com isso. Agora esse parágrafo aqui é o que é o campeão de bilheteria aí quando se fala de comissões parlamentares de inquérito, porque ele próprio vai tratar das comissões parlamentares de inquérito. Então as CPIs terão poderes de investigação próprio de autoridades judiciais. O que significa isso? Que eles vão ter poderes próprios de... O que é autoridade judicial? Um juiz, certo? Então as comissões vão ter esses poderes. Logicamente que vai ter aí a reserva de jurisdição, ou seja, algumas coisas a gente vai ver que eles não podem, não têm competência para autorizar, ok? Exemplo, eles não podem autorizar apreensão de bens, não podem autorizar quebra de sigilo, interceptação telefônica, perdão, ok? Mas a gente vai ver com mais calma. Então veja, então eles têm poderes próprios de investigação das autoridades judiciais. Não está escrito aqui que eles terão poderes de investigação próprios de autoridades policiais, certo? Caiu na questão, autoridades policiais, você vai marcar o quê? Errado, ok? Além de outros nos regimentos das respectivas casas. Serão criadas, então as CPIs serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente. Se for conjunto, vai ser CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ok? Requerimento de 1/3 de seus membros para apuração do que? De fato determinado e por prazo certo.
Então, outra informação importante, que é o que? Só vou criar uma CPI por um fato determinado e por prazo certo. Então, exemplo, eu criei CPI para investigar aí, vamos supor, atos quebra de decoro parlamentar, certo? E quando ele começa a verificar essa investigação, começa a rolar testemunhas, começa o desenvolver do procedimento, lá na metade verifica lá que o parlamentar que teve a quebra de decoro parlamentar também sonegou imposto de renda. Então eles vão começar a investigar sobre o imposto de renda? Resposta: não vai alargar então aí as atribuições da CPMI ou da CPI, ok? Então vai ser um fato determinado e vai ter um prazo certo para findar aí os trabalhos. Mas e se encontrou outras informações, outros problemas, outras infrações, elas vão ser tratadas em um outro instrumento, ok? Então, suas conclusões, se for o caso, encaminhadas para quem? Para o Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, que significa aqui, ó, responsabilidade civil e a responsabilidade criminal, a CPI não tem esta competência, perfeito? Então, eles não podem impor penalidades ou condenações, perfeito? Então, vamos lá. Pedro Lenza, CPIs nunca podem, então, impor penalidades ou condenações, porque isso daqui é reserva de jurisdição, cabe exclusivamente ao Poder Judiciário, ok? Então, os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional encaminharão o relatório da CPI respectiva e a resolução que aprovar ao chefe do Ministério Público da União ou dos estados ou ainda das autoridades administrativas ou judiciais com poder de decisão, conforme o caso, para a prática de atos de sua competência e assim existindo elementos para que promovam a responsabilidade civil, administrativa ou criminal dos infratores. Julgados do STF a respeito das CPIs. Então, compete ao STF processar e julgar em sede originária mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra CPIs, ok? Então, cabe mandado de segurança, cabe habeas corpus contra CPIs constituídas no âmbito do Congresso Nacional, ok? Então, as CPIs aqui, cabe então mandado de segurança e habeas corpus, como eu falei, porque os poderes das comissões parlamentares de inquéritos, embora amplos, não são ilimitados e nem absolutos. Então, nenhum dos poderes da República está acima da Constituição. Então, no regime político que consagra o Estado democrático de direito, os atos emanados de qualquer comissão parlamentar de inquérito, quando praticados com desrespeito à lei fundamental, que é a Constituição Federal, submetem-se ao controle jurisdicional, ok? Então, as comissões parlamentares de inquérito não têm mais poderes do que aqueles que lhes são outorgados pela Constituição e pelas leis da República. O que ele está me dizendo? Que pode então ser apreciado aí atos da CPIs, podem ser apreciados obviamente pelo judiciário, então submetem também ao controle jurisdicional, ok? O que mais? Olha quais são as competências e quais não são competências da CPI. Isso cai demais em prova. Então, eles não podem decretar indisponibilidade de bens. Então, não pode. Isso daí só quem pode, somente autoridades judiciárias. Perfeito? Agora,
quebra ou transferência de sigilo bancário. Pode quebrar sigilo bancário? Pode. Pode quebrar sigilo fiscal? Também pode. Pode quebrar sigilo de registros telefônicos? Pode, ok? O que não pode, então? Eles não podem decretar indisponibilidade de bens e também não podem interceptação telefônica. Interceptação telefônica, somente o Poder Judiciário ou autoridades judiciárias. Então só cabe então a eles a quebra de sigilo bancário e fiscal e de registro telefônico. Registro dos dados telefônicos. Interceptação telefônica só pode aí as autoridades judiciárias. E também temos o que? Impossibilidade jurídica da CPI, então, praticar atos sobre os quais incida a cláusula constitucional da reserva de jurisdição. Ou seja, reserva de jurisdição significa somente autoridades judiciárias que têm esta competência, ok? Exemplo, busca e apreensão domiciliar. Então, a STF diz que a CPI não pode autorizar busca e apreensão domiciliar. E sobre ainda a reserva de jurisdição, o Joaquim Barbosa foi falar que incide sobre hipóteses de busca domiciliar. O que significa isso? A reserva de jurisdição, ou seja, as competências dos juízes incidem sobre a hipótese de busca domiciliar. Então, nas CPIs não tem isso. Reserva de jurisdição ainda é interceptação telefônica. Então, decretação de prisão, ressalvada a situação de flagrância penal, que isso aí qualquer do povo pode, ok? Então veja, o que a CPIs não pode. Então, CPIs não podem, que é isso aqui, cabe ao juiz. Então, interceptação telefônica e decretação de prisão, salvo aí a de flagrância e a busca domiciliar, e bloqueio de bens também não pode. Beleza, povo? É só isso. Agora a gente só vai fazer as questões aí. Tranquilo? Vamos lá.